Voltando, gente, bloco 3, então, tá? Da aula 3. A coleta dos vestígios, então, a gente já falou ali no finalzinho do bloco 2, e o parágrafo 1º do 158C vai falar o seguinte: todos os vestígios coletados no curso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando órgão central da perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, tá? Então, efetivamente o que a gente já vem falando aí desde das aulas anteriores, né? Que quem tem que coletar é o perito, né? Preferencialmente o perito oficial. Em caso em que não haja o perito oficial, vai ser um perito nomeado que deve respeitar o procedimento, deve ter competência para isso, tá? Então ele vai ter que respeitar a cadeia de custódia que a lei trata, tá? Isso é basicamente o que o parágrafo 1º traz pra gente. Já no parágrafo 2º, gente, a gente vai ter que cuidar muito com esse parágrafo 2º, por quê? Porque ele fala em fraude processual, tá? Porém, vejam, essa fraude que ele tá tratando aqui não é efetivamente o cometimento de um crime. O parágrafo 2º do 158C, ele não é um tipo penal, tá? Ele não é uma especificação, ele não tá tipificando uma conduta, tá? Até mesmo porque para a gente tipificar uma determinada conduta, a gente tem que ter a caracterização do ato como injusto, tá? Um injusto penal. Aí a gente consegue caracterizar, mas ainda assim aquela conduta tem que estar dentro do tipo da fraude processual que está prevista lá no 347 do Código Penal, 312 do CTB, quando é o caso, né, de adulteração do local do crime ali, da batida, do que aconteceu, do atropelamento, ou nos artigos 23 e 24 da nova lei de abuso de autoridade, tá? Então, tem que estar prevista, tem que enquadrar a conduta aqui. O simples fato aqui de ocorrer o parágrafo 2º na cadeia de custódia não tipifica a conduta como fraude, tá? Vamos ler lá o parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização, tá? Não é, tecnicamente, uma tipificação da conduta, tá? Apesar de dizer que será tipificado como. Porém, para tipificar, você efetivamente tem que ter o injusto, tá? O injusto penal. Aquela pessoa dolosamente tem que ter adulterado, né? Intencionalmente querido praticar isso, tá? Não é simples assim para caracterizar a fraude, tá? Então, o que o professor Renato fala pra gente ali quando trata desse inciso? É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Por mais que o dispositivo sob comento determine que a prática dessas duas condutas, entrada em locais isolados e remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, deverá ser tipificada como fraude, é crucial perceber que não se trata o dispositivo em questão de um tipo penal autônomo, tá? Tanto é que não contém qualquer referência aos sujeitos do crime, tipos objetivos e subjetivos. Portanto, a tipificação desse crime de fraude a que se refere o artigo 158C, parágrafo 2º do CPP, estará condicionada inexoravelmente à presença das respectivas elementares do delito em questão, notadamente o chamado elemento subjetivo especial do injusto, a intenção de adulterar, de causar, de provocar uma fraude processual, beleza? Porque pode acontecer, imagine, o perito não liberou a remoção do corpo do local ali. Porém, a população tá louca, enlouquecida, quer meter fogo,
sei lá, né, uma hipótese. Aí os agentes ali no local do crime não tem o que fazer, não tem autoridade. Vamos supor, o delegado não responde, ninguém dá uma um posicionamento e os agentes ficam ali numa sinuca de bico. O que faz? E eles decidem remover o corpo e levar para o IML, né? Chamam um caminhão lá, o camburão, e levam, tá? Vai ser reconhecida fraude? Não, eles não tiveram a intenção injusta de adulterar, eles tiveram por uma questão de força maior, eles não tinham como manter aquele corpo ali por, sei lá, alguma outra questão, algum perigo eminente ali, né? Vamos supor que o crime ocorreu na favela, né, numa favela extremamente perigosa, em que os agentes não tinham segurança nenhuma para ficar ali cuidando daquele local de crime, tá? Então, carrega tudo que pode, identifica e vai, né? Você não vai ficar expondo a sua vida ali, a vida dos agentes por conta disso, né? Deveria, né? Mas deveria se ter uma outra forma, mas não tem, tá? Então, nisso a gente não identificaria, não tipificaria a conduta desses agentes como fraude. Beleza, gente? Então, o 158D, ele vai tratar pra gente dos recipientes para condicionamento e tudo vai ser determinado pela natureza do material. Já falei, corpo, saco plástico preto, né? Aquele saco com zíper grande que a gente sempre vê. Dependendo do tipo de material, pote, envelope, saco, tudo que possa ser vedado, fechado, tá? Tudo isso vai depender. Pelo que o professor Renato Brasileiro fala pra gente, tem essa resolução da Senasp. Não sei se essa Senasp é São Paulo, provavelmente. Provavelmente aqui no Paraná a gente tem uma outra regulamentação, tá? Claro, o professor Renato Brasileiro é promotor, então ele é lotado na comarca de São Paulo, né? Então ele tem que... ele é promotor da Justiça Militar da União em São Paulo. Então ele usa a portaria, né, do Senasp. Provavelmente aqui no Paraná a gente tem uma outra portaria nos dizendo de como acondicionar cada material, tá? Cada material genético ou outra coisa que for aí proveniente de crime, tá? Parágrafo 1º, gente. Vamos lá para o parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte, tá? Então, que nem a gente já falou, ali a cadeia de custódia também fala, né, da fixação, que vai ser o momento em que aquilo vai ser coletado e vai ser selado, fechado, com data, hora, local em que foi encontrado, o responsável pela coleta e pelo acondicionamento, tá? Tudo isso é importante. E é a mesma coisa, tá? Aqui o 158 ele traz de uma forma mais detalhada como isso deve acontecer, tá? Parágrafo 3º. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Pessoa autorizada por quem, gente? Durante o inquérito, provavelmente pelo delegado, tá? Motivadamente, tem que ter um justo motivo, não basta assim, eu quero mexer lá. Não dá, né, gente? Tem que efetivamente ter uma razão. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado, tá? Sempre, gente, sempre. Quem rompeu, o porquê, né? E o responsável pela nova lacração daquele recipiente, se for um envelope, né? O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Vamos supor que esse lacre fosse aquelas argolinhas de plástico, né? Fechando. Então, sempre vai ter que ser acondicionado juntamente. Então, vai ter todos esses lacres têm um número, tá? Um número de série, quando eles são feitos, e eles sempre são feitos e tem a identificação de para quem eles são feitos. Então, vai ter lá DP, primeiro distrito policial, exemplo, tá? Então, vai ter lá lacre número tal, primeiro DP, tá?
É sempre assim. Lacre do TJ Paraná, tem o número do lacre e TJ Paraná, tá? Então, é sempre assim. Essa é a individualização correta, tá, gente? 158E. 158E, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque, assim, a gente já vai continuar conversando o quanto isso vai impactar na reformulação de um novo Instituto de Criminalística, né? Isso chega a ser, assim, quase que uma utopia legislativa, né? Eu espero que isso daqui saia do papel, efetivamente, né? Não fique só aqui e eles tentem sempre dar um jeitinho para aplicar a lei vigente, né? Porque não vai dar certo. Dar um jeitinho e adequar com o que tem os IMLs, os Institutos de Criminalísticas, não vai dar certo, tá? Isso daqui vai virar piada. Então, vamos lá para o 158E. Eu vou ler ele para vocês e depois a gente vem trabalhando cada um dos parágrafos, tá? Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Até aí tudo bem, né? Uma central de custódia, eles vão transformar os depósitos que eles já têm e só vão mudar o nome para central de custódia, né? Toda central de custódia, aí começa a alterar. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio, para tudo. Alguém já viu alguma reportagem de como que onde que eles guardam tudo que precisa ser periciado pelo IML, pelos institutos de criminalística no Paraná? Gente, é piada, tá? É piada isso aqui. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígios deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a elas se relacionam. Até aí tudo bem, né? É só um banco de dados, não tem problema nenhum. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Tá, até aí tudo bem. Livro, né? Livro de protocolo, provavelmente já exista, né? Isso. Porém, gente, um livro pode ser facilmente adulterado, né? Então, a gente teria que ter um sistema que não conseguisse ser adulterado facilmente. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e a hora da ação. Tá? Gente, isso daqui me lembra muito o CSI, né? Então, isso daqui efetivamente dá certo, sem que eles simplesmente adequem o que já existe, é algo que eu efetivamente quero ver. Tem que ter uma reformulação completa, estrutural, tá? Dos institutos de criminalística. Precisa de mais concurso para peritos, precisa de mais concurso para médicos legistas, tá? Precisa de uma estrutura melhor, uma estrutura maior, precisa de material, precisa de sala específica, precisa de um local específico para armazenamento de cada material que eles coletam, tá? Para as coisas não adulterarem, para as coisas não modificarem, não se deteriorarem com o passar do tempo. As perícias hoje, gente, eles estão demorando em média mais de 1 ano para fazer uma perícia, tá? Eles não têm pessoal suficiente para a quantidade de perícia que tem que ser feita. Aqui no Paraná, eu não sei nem o resto daí do resto dos estados do nosso Brasil afora, tá? Então, assim, muito lindo na teoria, eu quero ver na prática, né? O legislador vir e fazer essas alterações, eu acho perfeita. Precisava. Agora eu preciso saber do impacto no orçamento, eu preciso ver o executivo botando em prática isso daqui, o que dificilmente a gente vai ver acontecer tão breve, tá? Então,
chega a chega a ser engraçado, tá? 158F, gente, 158F, ele vai tratar pra gente, então, que após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer, tá? É o que a gente já falou anteriormente, até a determinação judicial para que aquele material seja destruído ou dado uma destinação final para ele, tá? Já voltamos aí com os seguintes, tá?